agora. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, dizer que eu fico muito feliz em ver a participação de vocês, né? O objetivo do nosso encontro hoje é uma roda de conversa que eu chamo, né, de TGA, e tem como objetivo a gente conversar, trocar informações sobre um tema específico. E o tema de hoje que eu escolhi é o tema sobre planejamento. Planejamento. Até porque na nossa disciplina de TGA, nós temos alunos de diversos cursos da nossa instituição, da nossa Faculdade Unileia. Temos alunos de marketing, de gestão pública, de administração, ciências contábeis e outros cursos. Eu vou parar aqui para não cometer o pecado de esquecer algum, né? Mas são muitos cursos, né? Agora, o planejamento, ele é um tema que ele passa por toda a organização, por todas as empresas, independente da empresa, inclusive na nossa vida, não é mesmo? A gente precisa, preferencialmente, nem todos fazem isso, mas preferencialmente a gente precisa realizar minimamente um planejamento, principalmente quando nós estabelecemos metas, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O que eu vou pedir nesse início para vocês? Que vocês mantenham o microfone fechado, né? Mantenham a câmera de vocês também fechadas, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat, pode abrir o seu microfone para poder falar, tá? Aqui o nosso objetivo hoje é fazer um encontro bem leve, bem descontraído, mas tratando desse tema que é muito importante para a nossa vida enquanto profissionais e também para a nossa vida pessoal, né? Bom, para começar, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente um pequeno trecho do nosso livro didático de TGA. Esse trecho ele faz parte da aula 5 de TGA, especificamente a página 67, tá? Depois você pode fazer uma releitura desse capítulo, que é bem interessante. Por que eu separei esse trecho aqui? Porque é um trecho que é falado exatamente do que nós queremos abordar hoje, que é o planejamento. E aí, o que diz o nosso material didático? Olha aqui, ó. Acompanha comigo. O que é planejar? O administrador, o gestor, toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas. E na visão de Sobral e Pesce, que nesse caso aqui são autores, tá, pessoal? É constituído basicamente por 3 atividades. Aí são elas: definição dos objetivos a serem alcançados pela empresa, estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-los, elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa, tá? Bom, então, isso aqui já é uma coisa importante para a gente poder começar, tá? Eu acho interessante a gente, por exemplo, falar sobre esse assunto, porque, como eu falei anteriormente, é um assunto que ele passa por qualquer nível da organização, a gente vai ver já já um pouquinho sobre isso, passa por todas as empresas, inclusive envolve a nossa vida pessoal, não só a nossa vida profissional. Agora, olha que interessante, o planejamento, por característica, ele antecede as ações. Ou seja, quando eu procuro fazer basicamente um planejamento para alcançar um objetivo, esse planejamento, pela sua natureza, a natureza do próprio planejamento, significa dizer que ele vai existir antes da ação.
né? Então, por exemplo, se eu trabalho com vocês, tá? Sou líder de vocês, a gente trabalha no setor de vendas e a gente tem como objetivo vender no próximo mês, o mês de maio, né? A gente já está pertinho do mês de maio, a gente tem o objetivo de vender 300 celulares. E aqui agora nós já somos mais de 15, vamos botar assim, 20 pessoas. Então, são 20 mais o supervisor, que no caso sou eu aqui no exemplo. Bom, para que nós possamos fazer um bom trabalho, primeiro de tudo a gente precisa fazer um planejamento. É o planejamento que vai criar o caminho, ou pelo menos vai imaginar o melhor caminho para que eu possa executar as minhas ações. Então, o planejamento, por natureza, ele vai se antecipar às ações. Todas as vezes que eu estabeleço um planejamento, é muito bom porque, sem querer, ou às vezes por querer, mas na maioria das vezes, eu vou arriscar, na maioria das vezes, a pessoa, sem querer, ela está administrando riscos. A administração de riscos é um assunto que a gente não vai abordar nessa aula, mas ela faz parte da vida do gestor, ela faz parte da vida do administrador. Toda situação da empresa, todo processo, toda a empresa, falando da empresa enquanto negócio, né, que o objetivo é dar lucros, ela sempre tem um risco, assim como os processos, sempre haverá um risco de dar errado. O que nós, enquanto gestores, o que nós, enquanto auxiliares desses gestores, temos que fazer é exatamente fazer um trabalho para administrar esse risco, reduzir o risco de dar errado a próximo de zero. Quando eu faço um planejamento para, por exemplo, vender 300 celulares no mês que vem, junto com a minha equipe, que nesse exemplo é simplificado aqui por vocês, meus alunos, esse planejamento ele diminui o risco de dar errado, ou seja, ao contrário também vale, ele aumenta a chance do resultado ele ser positivo. Vale muito mais a pena, antes de eu executar uma tarefa, eu planejar essa execução. Pode, professor, dar errado se eu planejar? Pode acontecer. De repente você fez um bom planejamento, mas aconteceu alguma coisa que você acabou não prevendo e exatamente esse fator te complicou. Isso pode acontecer. Agora, se você executar as tarefas, todas as vezes que você executar, você não fazer em nenhum momento um planejamento, você sempre vai ter um risco maior de dar errado, mesmo podendo dar certo. Existe essa possibilidade também. No entanto, o que a boa gestão nos ensina? Nos ensina a fazer um planejamento, planejar, pensar, raciocinar, racionalizar o processo para que quando eu for executar, ou seja, ter a ação, de fato eu possa acertar. Então, a gente já consegue visualizar de cara, de início, que o planejamento ele é fundamental e ele antecede as nossas ações, ele tem que anteceder. É claro que também tem uma outra questão. Se eu planejo e na hora de executar eu estou vendo que alguma coisa está dando errado, eu posso ajustar o meu planejamento. Eu devo ajustar o meu planejamento. Porque, de repente, acontece um fato novo em que eu não consegui prever, mas ainda dá tempo da gente corrigir, fazer um ajuste aqui, outro ali, e com isso eu consigo tocar
o que eu preciso fazer de forma excelente, tendo o planejamento como minha base. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, em nosso material, para quem chegou um pouquinho aí depois, eu estou mostrando aqui uns trechos do nosso livro didático, que estão na página 67 e 68, que fala sobre planejamento. Tá? E aqui na página 68, vocês podem acompanhar comigo, nós temos aqui um subtópico falando sobre por que planejar. Então, o que diz aqui? Olha, os estudos iniciais sobre a administração datam do início do século XX e, naquela oportunidade, as empresas atuavam em ambiente de estabilidade. Assim sendo, a necessidade de planejar não era tão importante e necessária. Tá? Ou seja, as empresas atuavam em ambiente de estabilidade. Ok. Segundo o Sobral e Pesce, esse contexto foi sofrendo mudanças com os diversos movimentos mundiais e o mundo contemporâneo tornou-se extremamente dinâmico e competitivo. Aqui. Para atender a essas demandas, as empresas passaram a dar mais importância ao planejamento para enfrentar as mudanças contínuas e velozes que ocorrem na economia, na política, na cultura, na tecnologia, etc. Ou seja, com a velocidade das mudanças nesse mundo em que nós estamos inseridos, essa velocidade fez com que as empresas tivessem e tenham cada vez mais a necessidade de planejar. Então, hoje, é praticamente impossível a gente imaginar um negócio sendo gerido se não houver um planejamento. E a gente tem um exemplo claríssimo, claro, bem recente e muito oportuno, inclusive, para a gente poder citar nessa aula, que é exatamente o que aconteceu na pandemia, né? Você vai lembrar que quem é morador aqui do estado do Rio de Janeiro, como é o meu caso, né? Eu falo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, você vai lembrar que no dia 13 de março de 2020, na época, o nosso governador, o então governador Wilson Witzel, decretou alguns dias de lockdown em todo o estado do Rio de Janeiro. Mais ou menos nessa época, muitas e muitas outras cidades do nosso país também decretaram em virtude do vírus da Covid-19. Em especial aqui no estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Muitos ambientes que normalmente eram ambientes fechados ficaram proibidos de funcionar, de abrir. Não poderia aglomerar pessoas, né? Esse é um passado recente nosso, eu acredito que isso tenha acontecido em todo o país. Bom, aqui no Rio de Janeiro foi isso que aconteceu. E aí, o que acontece? Você imagina os restaurantes que funcionavam a todo vapor, sempre ali atendendo as pessoas, de repente recebe uma determinação do governador que não pode aglomerar mais. Bom, de cara você pode imaginar o impacto que essa medida causou para vários empreendimentos. E aí eu vou falar aqui especialmente de restaurante e de lanchonete. Qual é a saída que se você estivesse nessa situação, e aí eu quero te ouvir, tá? Eu quero te ouvir, eu quero saber, quero que alguém aí me diga, ou algumas pessoas, não tem problema não, qual seria a saída para o seu negócio, o teu restaurante, a tua lanchonete não fechar? O que você faria diante dessa determinação? Pode falar aí, Anny. Opa, boa noite.
Pode falar. Então, fazer, na verdade, o que aconteceu muito aqui na cidade que eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, no tempo que aqui foi decretado também o lockdown, eu trabalhava numa clínica veterinária e aí foi mandado fechar tudo. E aí a gente pensou muito com a questão da loja, o que a gente poderia fazer para não parar, né? Porque foi um estado de calamidade muito alto. E aí a gente colocou a opção do delivery na época, né? Já que as pessoas não poderiam estar saindo das casas, a gente conseguiu levar, né, as rações dos pets, os medicamentos que os pets precisavam a domicílio. Então foi uma maneira que a gente conseguiu aí de continuar com o comércio aberto, né, de forma virtual. E aí esse negócio era seu, né? Na verdade, na época eu era atendente dessa clínica. E aí, junto com o dono, a gente sentou para poder ver uma maneira, porque todo mundo estava querendo até salvar o seu emprego, né? Exatamente. E Exatamente. aí a gente criou essa maneira. E Perfeito. funcionou. Perfeito. Muito bom mesmo, Jane. Parabéns aí, obrigado pela ótima participação e contribuição. Sérgio levantou a mão, pode falar, Sérgio. Então, já aqui no meu caso, falando aqui de São Paulo, capital, né? Uma coisa que ocorreu, né? Já tinha essa tendência, né? Do delivery e tudo, e dos aplicativos, né? Quando começou, né? Quando foi decretado que realmente não era para haver mais a circulação, que ela foi diminuída, né? Houve um crescimento muito grande, né? Eu sou da área contábil, né? E aí foi a hora que a parte de serviço, né, acabou se sobressaindo do que a parte do comércio, porque aqueles comércios, né, que não podia mais atender a pessoa, ele teve que buscar uma saída, né, como o Yang comentou. E a saída que foi o delivery, né? E daí ele tinha duas opções, né? Ou aderir a uma plataforma, e a plataforma iria fazer esse gerenciamento, né? Aí nós temos diversas, né? Não vamos fazer propaganda, mas tinham várias que podia se fazer isso. Ou, de maneira direta, ele contratava, por meio do serviço, né? Um prestador que iria fazer as entregas dele. E a divulgação que ele ia ter que fazer, que seria pela internet, né? Essa foi as estratégias aí. Exato, exato, perfeito, Sérgio. Obrigado pela contribuição também. É exatamente isso que o Sérgio e o Yang também eles comentaram. A saída, nesse caso, seria o delivery, que muitas empresas já faziam, mas muitas outras empresas não faziam, né? E aí, o que acontece? As empresas que já trabalhavam com delivery, que já tinham conhecimento do processo, de como funcionava, já fazia, isso já rodava na empresa há algum tempo, as empresas tiveram uma certa facilidade, tranquilidade para poder prestar as suas vendas, né, da lanchonete, dos restaurantes, somente pelo canal do delivery, somente pelo delivery. No entanto, quando você para pensar aquelas empresas que não trabalhavam com delivery, e aí tiveram que botar o delivery para funcionar urgentemente. Urgentemente. Essas empresas certamente, pelo menos no início, tiveram alguma dificuldade, porque a coisa aconteceu muito rápido, e tempo é dinheiro, então eu preciso fazer a coisa funcionar rápido para poder já começar a vender só desse jeito, já que eu não posso abrir a minha lanchonete, abrir o meu restaurante. Eu me recordo que aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos shopping centers, né? Todos fechados, somente as empresas na praça de alimentação funcionando, e mesmo assim só delivery, porque os shoppings não poderiam abrir para receber os clientes, né? Então tem isso também. Pode falar, Ian, você levantou a mão novamente, pode falar. É tanto que essa questão do delivery se tornou tão forte que teve um armarinho aqui que trabalha com fitas, acessórios, essas coisas.
E aí eles colocaram o atendimento online e nessa época eles acabaram contratando mais funcionários porque não estava conseguindo pegar toda a demanda que estava tendo de forma online. Então, de uma certa forma, eles conseguiram contratar mais pessoas, né? E junto com isso, acabou existindo o comércio online com redes sociais, né? Então, aqui, praticamente em Aracaju, tudo você encontra uma rede social para você conseguir fazer a sua compra. Então, todos os comércios mantiveram esse método, né? Criou uma rede social e lá nessa rede social ele coloca todo o seu catálogo de produtos e tal, e essa venda online permaneceu forte ainda. Foi uma forma de modernidade, né? De certa forma. Exatamente, exatamente. E assim, é legal você estar comentando sobre isso, porque você citou um exemplo de um negócio que, graças a Deus, deu certo, né? Conseguiu se adaptar rapidamente e aumentaram as vendas, porque a gente também tem relatos de empresas que, infelizmente, não conseguiram se adaptar a essa rápida mudança, a fazer a mudança, a desenhar um planejamento, a ajustar o planejamento. Então, principalmente pequenas empresas, pequeninas empresas, tiveram algumas dificuldades. Mas é isso. No empreendedorismo, por exemplo, a gente sempre vai ver casos de sucesso, casos de não muito sucesso, casos em que o processo funcionou rapidamente muito bem, mas também casos em que no início teve muita dificuldade. E isso tudo, Ian, que você está falando, que é exatamente dentro desse nosso contexto aqui, acho que foi você que mencionou, não sei se foi você ou o Sérgio, mas um de vocês mencionaram a questão, era uma tendência, né? Existe também uma outra coisa que era uma tendência e virou uma super realidade, que é exatamente o trabalho home office. Eu não sei se todos os alunos aqui, por exemplo, alguém tem essa experiência de trabalhar home office, mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vocês conhecem que hoje trabalha home office. Ou trabalha home office, ou trabalha de forma híbrida. E aí que seria a forma híbrida? É aquela forma que você trabalha uma parte dos seus dias da semana em sua casa e a outra parte na empresa, né? E é uma outra tendência também que existia antes da pandemia, era de fato uma realidade para várias empresas. No entanto, quando entramos na pandemia, né, e agora mais ou menos um pós-pandemia que nós estamos vivendo, o home office é uma realidade, né? Assim como o delivery. É claro que a gente não vai focar aqui no home office, mas é que eu estava lembrando exatamente desse outro elemento que muito marcou as empresas. Aqui no centro do Rio de Janeiro, que é um grande centro comercial, né, que reúne grandes empresas, algo semelhante à Avenida Paulista, né, em São Paulo. Para quem não conhece, vou fazendo esses paralelos só para poder ter uma ideia. Hoje, a gente anda no centro do Rio, a gente vê lojas, salas comerciais fechadas. Muitas salas em prédios com a placa de alugas. Há uma notável percepção na diminuição do trânsito na cidade, né? E assim, eu que frequentei muito o centro do Rio de Janeiro, principalmente antes da pandemia, todos os dias, né? Eu lembro muito bem daquela movimentação, né? Todos os transportes públicos na hora de um grande movimento bem cheios, né? Bem cheios. E hoje o cenário não é muito esse, não, é bem diferente. Por quê? Muitas empresas estão fazendo trabalho home office. Então, entregaram salas comerciais, por exemplo. Algumas empresas entregaram andares de prédios, né, inteiros, porque os funcionários
começaram a trabalhar nessa modalidade de home office. Mas esse é só mais um dos elementos, né? O primeiro que nós estávamos falando é exatamente essa tendência do delivery, né? Dentro desse contexto que nós estamos aqui conversando, nessa deliciosa roda de conversa, que é o nosso contexto do planejamento, né? A importância de você fazer o planejamento, de você deixar estruturado, né? Então, isso tudo, de fato, é muito importante. Eu não sei se você levantou a mão novamente, ou Yang, ou ela estava já... Levantou? Levantei. Então, pode falar que depois eu vou passar para a Vanja. É tanto que hoje eu sou gerente de uma outra clínica veterinária, né? E aí, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei com o desafio de conseguir alavancar as vendas de lá, né? É uma empresa que está no mercado há quase 2 anos, e aí foi justamente esse método que eu coloquei para conseguir alavancar melhor as vendas, foi adicionando o delivery, que lá não trabalhava, e aí a gente deu uma atenção maior para a rede social que a empresa já tinha, né? Conseguindo divulgar melhor os produtos e serviços, e aí a gente implantou o delivery e, graças a Deus, teve um retorno bem plausível com o delivery. E falando sobre o home office, eu tenho vários colegas que trabalham de home office. Aqui tem uma empresa muito grande de telemarketing, né? E aí, inclusive, a empresa reduziu de forma grandesca a quantidade de funcionários presencial. Então, eu tenho aí em torno de uns 5 a 6 amigos que trabalham na mesma empresa, porém em casa. E aí, vem algumas políticas, né? Muitos deles falam que é mais difícil trabalhar em casa, mas muitos outros preferem a comodidade, mas foi um novo setor mesmo. E tem muitos outros tipos de setores que trabalham dessa forma do home office que estão se dando bem. Na verdade, serviu também para baratear um pouco mais o custo da empresa em si, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito, perfeito. Vanja, eu não sei se a pronúncia é essa, mas pode Isso falar. Mesmo. Perfeito. Boa noite a todos. Eu tenho um exemplo lá no meu trabalho. Eu trabalho na Amigo HG, né? E antes da pandemia, a Amigo alugou 12 salas ali no Vista Guanabara, ali no Porto Maravilha. E durante a pandemia, agora só tem 3 salas. Então, toda a parte do corporativo, eles estão trabalhando de home office. Como eu trabalho no hospital, você deve conhecer, lá a Casa de Saúde Santa Terezinha, ali na Tijuca, eu trabalho lá, então eu trabalhei o tempo todo, inclusive eu trabalhei na pandemia também, né? Eu não consegui, porque o hospital não para e a gente teve que... Como eu trabalho na área financeira, mesmo eu trabalhando no administrativo, eu trabalhei o tempo inteiro, mas 90% do pessoal que trabalhava no Vista Guanabara, eles trabalham de home office. Eles dizem que tem pontos positivos e pontos negativos. Os negativos é que eles perderam muitos benefícios, né? Por exemplo, eles não têm vale transporte, aumentou o vale refeição, mas cortou o vale transporte. Eles trabalham muito mais do que a gente. A gente, 18 horas, vai embora para casa. Às vezes, 10 horas da noite, eles estão trabalhando ainda. Tem uma parte positiva e uma parte negativa. Teve uma matéria sobre isso, Vanja. Deve ter uns 2 meses eu li num jornal, uma matéria falando sobre isso, que, de uma forma geral, o trabalho home office ele aumentou a produtividade. Era um estudo que mostrava que aumentou a produtividade dos trabalhadores, mas existia um contexto que era exatamente isso que você falou, de muita gente trabalhando até depois do seu horário, trabalhando nos finais de semana, né? Era uma realidade que não era uma realidade de muitos trabalhadores antes da pandemia, ou seja, num trabalho que não era home office, ou seja, chegava lá, batia o cartão, entrava, batia o cartão, saía, acabou. Com o home office, obviamente que isso não é no caso de todas as empresas, né? Mas pelo que parece, muitas empresas, né, acabam exigindo muito, e aí os colaboradores trabalham fora do seu horário. É até um assunto interessante para a gente poder refletir, né, fazer uma análise crítica sobre isso, né?
Agora, essa questão que você e o outro aluno que eu esqueci o nome, o Yang, ele mencionou a questão da adaptação. É um desafio. E é um desafio diário, por quê? Porque o trabalho home office, ele cruza o tempo inteiro com a nossa vida profissional e pessoal. Imagina o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos. Quando eu estou trabalhando, e assim, eu trabalho também home office. Também home office. E aí, quando eu estou fazendo meu trabalho home office, às vezes ele chega, pai, eu quero o meu leite. Pai, eu estou com fome. Pai, eu quero ir ao banheiro. Pai. Então, tem hora que eu boto a mão na cabeça e falo, meu Deus, eu só respiro melhor quando ele vai para a escola, né? Mas é isso, a nossa vida, ela cruza. Aí você... E detalhe, eu moro, é só eu, minha esposa e ele. Agora, você imagina funcionários, colaboradores que dentro da sua casa mora outro parente, tem outras crianças no plural, né? Então, esse contexto, ele acaba realmente sendo um fator que dificulta um pouquinho mais. Quem não tem essa realidade acaba tendo o privilégio de poder trabalhar em silêncio, né? Aí realmente não é tão afetado. Mas isso sempre vai depender muito de cada contexto, né? Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela trabalha num escritório de advocacia mesmo, e aí ela é responsável por uma área lá do escritório, eu não lembro qual, mas ela disse o seguinte, olha, eu trabalho hibridamente, e eu adoro, porque eu gosto também de estar na empresa. E ela fica em casa sozinha quando ela trabalha no home office dela, né? Seu marido trabalha fora, ela não tem filho, então ela fica em casa sozinha. Para ela é uma maravilha. Agora, ela tem colegas que já carregam uma dificuldade. Agora, olha que interessante, a gente está falando da adaptação desses profissionais. Olha como que o planejamento ele também faz parte disso. Por quê? Se eu sou um funcionário que trabalha home office, como é o caso aqui do Suzano Ramos, que escreveu aqui no chat, eu trabalho de home office e entrei na empresa na pandemia e nem conheço a minha gerente pessoalmente. Exatamente isso. Acontece muito, Suzano. Voltei para o mercado de trabalho graças ao home office, já que após a maternidade não conseguia voltar sendo presencial. Perfeito. E agora estou aqui fazendo a faculdade graças à distância. Hoje vamos na empresa de 15 em 15 dias. É isso aí, exatamente. Eu tive uma reunião recentemente na instituição presencial e foi uma maravilha, foi até uma emoção, porque a gente se abraçou desde a pandemia que a gente não se via. Ia fazer 3 anos, né? E tinha gente que eu não conhecia pessoalmente, só conhecia pelas reuniões, né? Então, esse é uma realidade, de fato. Agora, olha que interessante, Vanja e demais alunos, como que o planejamento ele está ali no nosso dia a dia. Por quê? Se eu, enquanto colaborador de uma empresa, eu saio de uma rotina corporativa presencial e eu passo a executar uma rotina home office, por exemplo, é óbvio que eu, minimamente, para que eu possa ter um bom desempenho, eu precisarei me organizar. Não só me organizar. Antes disso, eu precisarei planejar tudo o que eu preciso fazer. Porque se eu não planejar a minha rotina de trabalho, por exemplo, a organização do meu espaço, né? Eu não vou conseguir. Ou então, eu vou conseguir executar, mas eu vou executar, sabe, com aquela produtividade meia boca, né? Meia boca é uma expressão aqui dos cariocas, tá, pessoal? Mais ou menos, digamos assim. Então, assim, olha como que o planejamento, ele ronda a todo momento a nossa vida, né? No sentido de que, olha,
eu vou precisar planejar para ter um bom desempenho aqui. Eu vou precisar planejar para ter um melhor desempenho ali. E assim ele vai fazendo parte da nossa rotina. Mas antes de eu continuar, deixa eu dar a palavra aqui rapidamente para a Suelen, que levantou a mão. Pode falar, Suelen. Boa noite, professor. Boa noite. Só para dar um exemplo nessa questão de adaptação, ainda se tratando de pandemia, eu trabalho na área de telecom e, diferente das outras áreas, para a gente teve um lado bom, porque deu um boom assim nas vendas, muita gente contratando internet, porque ficou todo mundo totalmente dependente. Tinha gente, às vezes, que tirava alguma coisa dali da lista de pagar para poder contratar a internet, pagar a internet, porque passou a fazer parte realmente da vida de todo mundo naquele momento. E aí, eu moro no interior de São Paulo, né, uma região de cidades pequenas, assim, e esse provedor que eu trabalho, ele atende várias cidades e acontece que não estava preparado para isso, né? E aí, com isso, sobrecarregou os links de distribuição, vamos dizer assim, e a gente começou a ter muito problema, porque era muita gente usando, não estava esperando ter tanta gente utilizando ao mesmo tempo, com essa frequência, e aí teve que ter essa adaptação também, um investimento maior em infraestrutura, e teve que ter um planejamento rápido, porque precisava de um resultado rápido, porque as pessoas estavam precisando disso. Então, o planejamento realmente foi muito importante para que não desse um tiro no próprio pé, né? Não desse um tiro no próprio pé naquela situação ali. Então, o planejamento, nesse caso, precisou ser rápido, mas de uma maneira também que trouxesse um resultado positivo. Perfeito, perfeito. E, assim, a sua fala me fez lembrar quando, no início da pandemia, né? Porque eu morava numa casa, numa residência, em que eu precisei acelerar a estrutura do meu home office. E aí a gente conseguiu pegar uma pessoa, né, que fez um serviço para a gente de levar a internet cabeada para o meu quarto, né? E puxa daqui, puxa dali, leva, vê o melhor caminho. Fiz uma contratação de uma internet melhor. Na época eu cheguei a mudar, atendia a internet que era fibra. Falei, pô, maravilha. E graças a Deus eu consegui levando, né? Porque eu era 100% home office nos lugares em que eu trabalhava. Agora, recentemente, eu fiz uma mudança, né? Eu e minha esposa, a gente fez uma mudança, a gente está morando em outra residência. E aí, qual foi? Adivinhe qual foi? Eu vou dar um doce para quem adivinhar. Qual foi uma das primeiras preocupações que o professor de vocês teve? Qual foi? A internet. A internet. Vem cá, qual é a internet que chega lá? Exatamente, Sueli, a internet. Qual é a internet? Então, vamos ver, vamos... E aí, como a minha esposa ela entende muito, ela já trabalhou nessa área, inclusive, falei, ó, vou deixar com você, mas, por favor, vamos pegar o melhor plano, o que vai oferecer a maior quantidade de giga, e assim foi. Então, assim, a gente chegou a fazer a mudança e no início eu não tinha internet. Eu tive que fazer algumas adaptações, fazer um trabalho home office na casa da minha sogra, né? Porque lá tem internet boa. Agora não, agora já tenho o meu cantinho aqui de trabalho que eu estou organizando. Mas olha que interessante, essa é uma realidade de hoje. Há tempos atrás, por exemplo, se fosse em 2019, um ano antes da pandemia, eu não iria me preocupar com isso. Essa era seria uma preocupação secundária e não uma preocupação primária. Mas agora não. Agora eu tenho que ter o meu canto, eu tenho que ter uma boa internet, o computador tem que estar funcionando muito bem, porque são as minhas ferramentas de trabalho, é o meu local de trabalho. E detalhe, é uma realidade hoje de milhões de pessoas.
E realmente é isso. Recentemente, quando o técnico da empresa veio aqui instalar a internet, ele falou olha, na pandemia, bombou de solicitação de internet, de melhoria do plano, e era uma informação que eu não tinha. Eu tinha uma ideia de que isso realmente tinha acontecido, mas aí ele verbalizou isso para mim. Quer dizer, o setor ele cresceu, né? Mas é obviamente que muitas empresas que não esperavam esse boom, como você muito bem colocou, muito bem mesmo, você colocou, tiveram que fazer um planejamento para se adaptar, porque era uma oportunidade, inclusive, para conquistar para ganhar novos clientes. Clientes esses que chegavam até a empresa, não era a empresa que chegava até eles. Chegava, fazia contato pelo telefone, mandava um WhatsApp, enviava um e-mail, diversos canais de comunicação, mas chegava, né? Por quê? Porque a demanda explodiu. Eu tenho uma vizinha que ela é secretária de um diretor de uma empresa muito grande, inclusive bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, é uma empresa a nível nacional, e ela praticamente só trabalha em casa. Né? Tá instalado no computador dela telefone, ela ganhou o computador, ganhou tudo, ela faz o horário direitinho, tira o horário dela de almoço, que é o intervalo dela, mas ela faz praticamente tudo home office. Para não dizer tudo, quase tudo, né? Então, até alguns cargos que você não imaginava, de repente, vai ter que ficar na empresa, não. As empresas já procuram se adaptar para poder ofertá-lo no home office, né? Mas muito bom a sua participação. Ô, Vanja, eu não sei se você levantou a mão de novo ou se a sua mãozinha ainda estava levantada na sua última fala. Não, professor, eu só queria falar uma outra coisa. No caso de planejamento, por exemplo, lá a minha empresa é uma empresa americana. Então, eles têm um outro perfil, né, de trabalho. Eu tenho uma amiga, eu trabalho no pagar, ela trabalha no receber. Eu tenho uma amiga que vai trabalhar no dia 1º de maio. Porque, para eles, lá eles ganham por produção. Eles são diferentes da gente, eles não existe lá, não existe CLT lá. Então, como a gente consegue se adaptar a essa demanda deles? Porque eles tentam se adaptar à nossa, mas tem muita coisa ainda que eles acham que trabalhar até 10 horas da noite é normal, porque lá as pessoas trabalham assim, né? Como a gente consegue se conciliar, se planejar quando existe essa... Eu não digo o desconforto, né? Mas a gente acaba tendo que se adaptar a alguma coisa deles, né? A gente não pode esquecer, Wanda, que toda empresa, quando chega aqui no Brasil, assim como as nossas empresas, quando vão para outro país, esse movimento da empresa vir para o nosso país e ao contrário, a empresa, quando ela está operando em um outro país, ela está submetida à legislação daquele país. Então, obviamente que é um caso que eu não conheço detalhadamente, e é por isso também que eu vou ter um cuidado para poder comentar com você, mas é a primeira coisa que me vem à cabeça, é justamente te falar isso. Olha, a empresa ela é submissa à legislação em vigor do nosso país. Tem que verificar se, por exemplo, trabalhar até 10 horas da noite está dentro do horário, se não está fazendo hora extra, se está recebendo ou não. São algumas questões que tem que se verificar depois com calma, de repente até pegar uma orientação jurídica, né? Eu não sou advogado especialista, mas é um caso que, de repente, um especialista vai poder analisar melhor e poder lhe orientar. Mas, assim, de uma forma geral, do ponto de vista da gestão, se eu inicio uma operação em outro país, obviamente que eu vou me informar sobre... tem um adicional noturno também, mas, se eu não me engano, o adicional noturno ele começa a valer a partir das 10 horas da noite. Eu tenho que ver o que diz a legislação, tá?
se eu não me engano, ele vai das 10 da noite às 5 da manhã. Aí tem o que vai caracterizar o que seria o adicional noturno, mas muito bem colocado, tá? Muito bem. Sim, Cássio, as leis trabalhistas nos Estados Unidos elas são diferentes, mas quando a empresa opera aqui, ela vai se submeter à nossa legislação, tá? Assim como se eu abrir uma empresa, nós abrimos uma empresa nos Estados Unidos, a gente vai ficar sujeito à legislação de lá. É claro que quando eu vou iniciar uma operação em outro país, eu já vou ter essa informação, obviamente, com os meus assessores, com o setor jurídico, né? Mas isso é um caso que somente a área jurídica, Vanja, ela pode, de repente, dar uma orientação melhor do que a minha, tá? Mas é um caso para você pensar. Oi. Não, eles pagam a gente tudo direitinho, eles pagam hora extra. Por exemplo, ela vai trabalhar dia 1º, mas eles vão dar um outro dia para ela. Eu estou falando assim, nós, como pessoa, a gente tem que acabar tendo que ter uma melhor flexibilidade, que não existe aquele negócio de 8 às 18. Eu trabalho 8 horas, vou 18 eu vou embora. Não, lá a gente tem a flexibilidade de ficar até às 10. Eles não pagam, mas eles fazem banco de horas. A gente, olha, vou tirar amanhã, vou emendar um feriado. Isso acaba que fica diferente de, por exemplo, trabalhar no centro da cidade, que sai 18 horas e vai embora para casa. É isso que eu meio que falo. Mas eles pagam a gente super direitinho, tudo é correto, eles são muito corretos. Porque ele é multinacional, né? Então eles são tem tudo rígido. Tem banco de horas e eles ficam controlando o teu banco de horas. Se você está com muitas horas, eles falam com você, o RH vem e fala com vocês. Olha, você tira um dia, tira 2 dias. Eu estou falando da flexibilidade que a gente não tem. A gente acaba tendo que criar essa flexibilidade, né? Por exemplo, se você sabe, né? Se a gente trabalha no centro da cidade, 18 horas a gente tem que ir embora para casa. Porque aquilo ali, antigamente, fechava tudo, né? Isso, exatamente. Então, nesse caso, os funcionários têm que procurar desenvolver uma habilidade importante, que é a habilidade de você se readaptar àquela nova realidade. É claro que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, porque trata-se de uma cultura de uma empresa que não é brasileira, pelo contrário, é de outro país. Ele traz algumas culturas, a empresa, como você bem colocou, ela caminha direitinho diante da nossa legislação, paga direitinho, né? Não tem, nessa questão, não tem o que falar, mas é mais uma questão assim, aqui a prática passou do horário, vai ficar, faz um banco de horas. Você e as suas colegas vão ter que desenvolver a capacidade, não que vocês não tenham, mas vocês vão ter que desenvolver mais ainda a capacidade de se readaptar a novas realidades. Principalmente realidades essas, inclusive, é um desafio grande, porque são realidades importadas. São realidades de uma cultura empresarial que normalmente se predomina na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e não é uma predominância nossa. No entanto, torna-se um desafio. A sua fala me fez lembrar, na minha época de faculdade, eu não me formei não tem muitos anos, não. Eu me formei em 2014, mais ou menos ali no meio de 2014. Então, durante a minha vida acadêmica, eu sou administrador de formação. Então, durante a minha graduação, eu lembro que nós lemos eu não lembro se era uma matéria de revista na área de negócios ou se era um artigo, mas era alguma coisa falando sobre a dificuldade que os brasileiros estavam tendo em se adaptar à cultura das empresas chinesas, que na época estava já um boom, então era uma novidade. Hoje, quando você fala assim, a empresa é chinesa, tudo bem, você já está até meio que acostumado. Na época, não. Ainda era algo novo. Por quê? Dizia a matéria, eu não conheço essa informação, tá? Mas eu lembro muito bem dessa história, porque a gente teve que debater isso em sala, que
faz parte da cultura chinesa ter alguns hábitos que, para nós, são hábitos anti-higiênicos ou falta de educação. Como, por exemplo, arrotar na mesa. A mesa. Você está comendo, é comum o chinês arrotar, né? Essa informação que eu recebi, eu confesso a vocês que eu não sei se isso procede, mas também se isso proceder, não me surpreende, porque trata-se de uma cultura, de um hábito, de um outro país, um país que é totalmente diferente do nosso. Agora, imagina você ter que trabalhar com pessoas que os seus hábitos, inclusive da alta gestão, né? São hábitos que, para a nossa cultura, é muito feio, é falta de educação, né? Isso eu estou citando só um, eu nem vou citar os outros aqui, mas vocês podem imaginar, né? Então, assim, era um desafio. Eu lembro que, eu acho que era uma matéria, tá? Da revista Exame, não tenho certeza, assim, a memória agora está falhando, mas era uma matéria especializada na área de negócios. Dizia o seguinte, que os brasileiros, eles estavam, naquela época, encontrando muita dificuldade para se readaptar a uma nova realidade, mas uma realidade de uma cultura oriunda de outro país, dentro de uma empresa que está em nosso país. Então, eu acho que o maior desafio, ele é esse, é exatamente o desafio da gente poder se readaptar. De repente, refletir um pouquinho mais sobre essa situação, né? Pensar no que fazer, né? Enfim, como se readaptar faz parte também de um processo que você vai racionalizar para verificar se você consegue se readaptar. Isso também nos faz lembrar um pouco o planejamento, né? Que também racionaliza, né, os processos. Então, eu acho que o desafio maior seria esse, tá? Agora, só para a gente poder fechar aqui, pessoal, o planejamento estratégico, o planejamento, melhor dizendo, ele faz parte de toda a nossa vida, inclusive na vida corporativa, nas empresas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela está na página 70, capítulo 5 do nosso livro didático. Ele mostra o seguinte, que o planejamento ele faz parte dos 3 níveis organizacional. Lembra os 3 níveis? Estratégico, o tático, o intermediário, e o operacional, né? O operacional abrange os colaboradores, o tático ou intermediário é mais a responsabilidade dos gerentes, e o estratégico ele é mais voltado para a alta diretoria da empresa. O planejamento ele é um elemento importante, olha aqui, ó, em todos os níveis da organização. Ele não assim, ele é importante no nível alto para todos. Ele não é mais importante aqui no nível estratégico, porque são os donos da empresa, os diretores, por exemplo, do que quando eu comparo no nível operacional. Não. Se faltar planejamento no nível operacional, compromete e muito os resultados da empresa. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui o seguinte, que todos os níveis da organização, o planejamento ele é importante, tá? E ele vai fazer parte da vida diária das empresas, ele vai fazer parte da nossa vida pessoal. Quando eu penso na questão corporativa, enquanto gestor, enquanto gerente, enquanto futuro gestor, futura gestora, eu vou utilizar demais, porque normalmente o gestor ele ocupa um cargo de liderança, portanto, para determinar alguma coisa, o ideal é o quê? É fazer um simples, ainda que seja simples, mas um simples planejamento antes, para que toda a ação ela possa, de fato, ser bem executada. Ainda que sempre haverá a possibilidade de dar alguma coisa errada, mas quando eu planejo, é o que eu falei no início da aula,
eu consigo reduzir esses riscos de dar errado. E, ao contrário, também serve. Se eu reduzo o risco, eu eu elevo a possibilidade de dar certo, né? Então, esse é um elemento muito importante, tá bom? Pessoal, a gente está chegando ao fim. Nossa roda de conversa foi super rápida, está durando... É uma roda de conversa que ela é feita para a gente poder fazer exatamente essa troca durante 60 bons minutos de tentando aproveitar ao máximo, né? Mas eu prometo para vocês que eu vou tentar ver um outro dia para a gente fazer uma segunda. Eu não prometo que nós vamos fazer, mas eu prometo de coração que eu vou tentar para a gente poder fazer. E se eu conseguir, eu aviso com antecedência, igual eu fiz com essa aqui, tá bom? Mas eu quero aqui agradecer a todos vocês, tá? Só ler aqui rapidamente, a Suelen comentou aqui, eu estou vendo aqui agora, além do planejamento pessoal, né, professor? Exatamente. Atualmente sou coordenadora de televendas, me planejei e estou executando ações para chegar ao cargo de gerente. Um dos planejamentos que agora já virou ação é a faculdade. Exatamente, Suelen. E detalhe, é uma informação para você e para todos os colegas. Todas as funções da empresa em que você vai almejar, que são funções, cargos que são maiores, normalmente o investimento na educação, que é o que vocês estão fazendo, esse investimento com a graduação, ele é essencial. Ele é essencial. Estudos já mostram que os profissionais que são graduados, os profissionais que são pós-graduados e por aí vai. Quanto mais conhecimento você tem, que você investiu, né, maiores são as chances de você receber melhores salários. Então, uma coisa acaba estando atrelada à outra. Então, por favor, não desistam de estudar, continuem firmes, porque isso vai ser bom para a vida profissional de vocês e, se Deus quiser, para a vida financeira também, tá? Mas eu quero aqui agradecer a todos vocês, tá? Essa gravação, ela vai